Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela Rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos assistir pelo celular, usando o aplicativo Radiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Acesse o nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, Programa Sentido Horário, comente e compartilhe as nossas lives, anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. E aqui não tem fake, aqui é só jornalismo de verdade no Programa Sentido Horário. Hoje é segunda-feira, dia 20 agora de novembro, e agora já também tem uma nova data aqui, o Dia da Consciência Negra, é feriado agora também nacional aqui, né? E a questão é o seguinte, gente, vamos falar aqui de algumas datas importantes hoje do dia 20, segunda-feira. Hoje também é comemorado o Dia do Auditor Interno, Dia do Biomédico, Dia do Esteticista, Dia do Técnico em Contabilidade e, novamente, lembrando, Dia Nacional da Consciência Negra, gente. Então, a gente teve aqui um Brasil muito mixigenado, um país que foi construído por homens de várias etnias, e a gente tem que comemorar essa diversidade, essa beleza natural que a gente tem no nosso país, e que, graças a Deus, construímos um país aí grande e bonito, né? Infelizmente tem um pessoal aí que quer destruir o país, né? Mas a gente está aí para fazer a coisa acontecer. Vamos fazer aqui a nossa frase de reflexão antes de começar o nosso programa. E a frase é o seguinte, tá? E ela tem muito a ver com o nosso entrevistado de hoje, que é o seguinte: a gente precisa acreditar que tudo vai dar certo, e dá certo. Você precisa trabalhar, tem que ter objetivo e ação. Não adianta ficar de braço cruzado achando que você vai ter cesta básica, auxílio do governo, que a coisa é assim. Hoje a gente vai falar sobre uma modalidade muito bonita, uma modalidade que Prudente tem história, que é o atletismo. O atletismo, ele tem 25 modalidades. Quem que não lembra aqui também das medalhas olímpicas aqui de 96, 2000, 2008? E a gente vai falar hoje com o Hinaldo Senna. Ele é ex-velocista aqui dos 400 metros, é treinador de base agora aqui em Presidente Prudente. E lembrando que ele foi recordista brasileiro e sul-americano. Na época eram 3 modalidades, e ele conseguiu as 3, infantil, juvenil e adulto. E detalhe, hoje são 4, tá? E lembrando que tem uma coisa aqui interessante, ele é um dos filhos, a família dele ali, são 18 irmãos, quer dizer, então, é uma família grande, mas grande mesmo, e ele vai falar da história dele, uma história bonita, uma história de uma pessoa que acreditou. E outra coisa, ele é o único que vive do esporte da família dele ali. Então, é uma história bacana e a gente vai estar contando aqui no nosso programa Sentido Horário. E eu vou passar aqui o microfone para o senhor Hinaldo Senna, nosso atleta, ex-velocista e treinador aqui de Presidente Prudente. Lembrando, a minha filha está fazendo atletismo lá com ele, viu? Então, a gente vai contar também da história que ele tem ajudado muitas crianças, muitos atletas e pessoas que vão estar apresentando e já estão dando resultados aí. Também vocês vão saber que ele tem os filhos que fazem atletismo, viu? Então, é uma história bonita e bacana. Então, vou passar aqui para ele dar o seu boa tarde no programa Sentido Horário. Tudo bem, senhor Hinaldo? Tudo bem, meu amigo, o Xislac. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Sentido Horário, da Rádio Nossa FM. Dia 20 de novembro, feriado, e estamos aqui para recordar que o atletismo representa para a cidade de Presidente Prudente, para o Brasil
E, enfim, para muitas vidas, para a minha vida mesmo, que foi uma vida que o atletismo, o esporte mudou, e vim morar em Presidente Prudente, sou pernambucano de Barreiros, estou em Presidente Prudente há 34 anos. Aí, vamos contar um pouquinho aqui, você é lá de Pernambuco, uma cidade bonita, gente, Pernambuco, lá no Nordeste, e quando veio aqui, vamos dizer, para o Brasil, a gente sabe que aqui teve São Paulo, Salvador, mas Pernambuco, dentro das capitanias hereditárias, tinha muito destaque, né? E uma cidade linda, né? Fala até que como é que é, a Veneza brasileira, é muito bonito lá, né? É uma cidade que é banhada pelo mar, né? Recife, você passa pela Caxangá, por Boa Viagem, praia, aí você entra no centro do Recife, no alto na Boa Vista, você encontra as pontes, né? Que lembra realmente de fato Veneza, né? Porque a água do mar e do rio, ela atravessa a cidade, né? Realmente é uma cidade muito linda mesmo, porque a água dá muita vida à cidade, né? E uma coisa assim, Reinaldo, fala aqui pra gente, como é que surgiu essa paixão pelo atletismo, essa vontade de ser atleta? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, que o pessoal quer conhecer, né? Até a gente faz uma brincadeira aqui no programa, o pessoal quer saber se é casado, se tá na pista, como é que é, quantos filhos que o senhor tem? Conta um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho aí o lado pessoal do senhor Reinaldo. Bom, o atletismo na minha vida começou porque eu era uma criança um pouco doente, né? Eu tinha uns problemas de saúde, então fui tentar jogar futebol, mas pernas não ia, não tinha habilidade nenhuma no futebol. E de repente eu comecei a correr um pouco. Quando ia jogar futebol, corria muito atrás da bola. Uma hora estava num lado, outra hora estava do outro. Os caras falaram, cara, fica na zaga, porque. E eu não cansava, né? Porque eu corria muito, para lá e para cá e não cansava. O cara falou, cara, vai fazer atletismo. Aí comecei a correr no escolar, Jogos Escolares Brasileiros. Primeiro eu comecei a correr em Barreiros, minha cidade natal. E correndo eu ganhei as provas que eu participei. Aí, de repente, a professora falou, vamos para o Campeonato Pernambucano. Eu fui para o Pernambucano, ganhei também. Agora vamos para os Jogos Escolares Brasileiros, lá em Vitória do Espírito Santo. Aí lá eu fui quarto no revezamento, fui quarto nos 400. Eu falei, quero correr com esses caras de novo, porque não vou perder mais desses caras. Aí fui para o Brasileiro em Ponta Grossa, 1986. Aí em 1986 me consagrei campeão brasileiro, entendeu? Com 15 anos. Aí teve um campeonato sul-americano, que foi em Comodoro Rivadavia, na Argentina, e me tornei campeão sul-americano, tanto do revezamento 4x4, quanto o 400 metros também, ganhei o 400 metros. Daí um rapaz, professor Damarício, da Fundação Bradesco, lá do Recife, me fez um convite para passar um ano competindo pela escola Fundação Bradesco. E eu aceitei o convite. E nesse ano que eu aceitei o convite, ele falou assim, olha, vamos treinar para a gente bater o recorde brasileiro e sul-americano, que é do Antônio Eusébio, o carioca. E treinamos. Aí com 16 anos eu corri 47,66 na Cidade do México. E esse recorde já tinha, na época, 9 anos. E aí eu ganhei essa competição, bati o recorde. Aí recebi um convite, depois do Jaime, para conhecer Presidente Prudente. Na época, a Premotor, ela patrocinava os atletas do atletismo, que era da MEP. Não era CEMEP, era a Autarquia Municipal de Esporte. E eu fui um dos pioneiros a vir para cá, de fora, né? E quando cheguei aqui, já me fez uma proposta e em 89 mudei para Prudente. Em 89 comecei a competir. Em 89 a gente foi campeão brasileiro, depois fui campeão sul-americano, depois fui para o Pan-Americano em Santa Fé, na Argentina. A gente foi segundo no revezamento, segundo no 400. Aí foi indo, aí 90 para o Campeonato Mundial, aí bateu o recorde brasileiro e sul-americano de novo numa competição aqui, o Campeonato Brasileiro aqui em Presidente Prudente. Na época a gente competia pela Promotor lá na Unesp, a competição foi na Unesp,
me tornei de novo campeão brasileiro, depois fui para o Campeonato Sul-Americano na Colômbia, fui campeão sul-americano, depois a gente foi para o Mundial. O Mundial foi um desastre, porque eu era o terceiro do mundo, mas chegamos lá um dia antes da competição, né? Não tinha a fazer a aclimatação, né? Você chegar 4, 5 dias, uma semana antes, pegar uma viagem daqui de São Paulo, era de ônibus, chegava em São Paulo, a gente pegava o avião para viajar 24 horas, porque não era um voo direto, né? E tem o problema da altitude também, que dá aquele diferença, né? Como é que fala? Dá problema aí no condicionamento físico também, dá? Na altitude a gente tem algumas provas tem uma dificuldade para respirar por conta do oxigênio, né? Mas até 400 metros não dava problema, não. Mas aí a gente foi para um campeonato mundial, foi na Bulgária. E uma viagem demorou muito, né? Eu acho que saindo de Prudente até chegar lá, demorou 2 dias. Então, porque era um voo, a gente pegava uns voos que era barato, a gente tem que fazer escalação em algumas cidades, ficava 6, 7, 8 horas numa cidade, até chegar onde de fato tinha que chegar, demorava 2 dias. A dia seguinte competia, não tinha perna, não tinha nada que... Então, a história do atletismo aqui na minha vida é isso. Eu fui para um campeonato, fui para 5 campeonatos mundial, participei de 3 pan-americanos, participei da Olimpíadas de Barcelona. Na Olimpíada de Atlanta, no último dia eu machuquei e fiquei de fora. E parei muito cedo, né? Porque parei com 26 anos. E eu comecei a estudar, me formei professor, trabalhei com o Jaime como assistente técnico. E hoje a gente trabalha com a iniciação, não só com a iniciação, né? A gente trabalha com a base, mas que essa base a gente também tem atletas no adulto, né? Então, Prudente sempre está bem representada no atletismo, né? Por exemplo, esse ano a gente teve uma Graziele, que é uma garota que eu trouxe de Pernambuco, e ela foi participar do campeonato pan-americano em Costa Rica e voltou com a medalha de bronze. Então, estamos trabalhando, né? Sacrifício, mas o sucesso tem nos acompanhado. A gente não pode reclamar disso aí, não. Certo, e os seus filhos também participam lá com o senhor, né? O senhor é pai de quantas crianças aí? Eu tenho 2 filhos lá, é a Maria Vitória Belo de Sena, né, que através do esporte, ela é sargento da Marinha, ela é recordista brasileira do 400 metros, sub-20, e ela participou já de campeonatos mundiais adultos, 2 campeonatos mundiais adultos, já participou de campeonatos pan-americanos da categoria sub-20, ela é campeã brasileira e sul-americano da prova dos 400 metros, é recordista também do revezamento do 4x4, sub-20. O João Vitor, ele jogava basquete, o outro filho. Ele jogava basquete, mas teve muita lesão no basquete, e para não ficar parado, começou a brincar de atletismo, já participou de um campeonato mundial. Esse ano ele foi vice-campeão brasileiro do revezamento 4x4, misto, e 3º lugar no revezamento 4x4 masculino. E acredito que ano que vem ele vai ser um ano muito bom para ele. Acredito que ano que vem ele vai brigar para ser o melhor da categoria. Família aí, realmente, como é que fala? Vamos falar assim, quem corre junto, unido, tá junto, né? Algumas pessoas me criticam, sabe, porque fala que o atletismo que eu trabalho é de família, porque há pouco tempo atrás eu trouxe 2 meninas de Pernambuco, lá de Barreiros, porque infelizmente Barreiros não tem universidade, sabe? As oportunidades lá é muito difícil. Então eu trouxe a Graziele Sena e trouxe a Eduarda Sena. A Eduarda Sena, depois chegou em Prudente com 3 meses, ela e a Graziela, que é as 2 irmãs, elas foram 3º do revezamento do Brasil. Ano passado, a Graziela foi a 2ª melhor do revezamento do Brasil. A Eduarda teve uma lesão por estresse e ficou o ano parado. E esse ano, a Graziele se tornou a 3ª no 400 rasos e da categoria. Foi 3ª também no revezamento no Pan-Americano em Costa Rica, no revezamento 4x4. E hoje
estamos trabalhando para que ano que vem as duas possam representar bem Presidente Prudente. E outras crianças que tem aqui, tem a escolinha lá, temos 20 atletas no total. É uma pena que a pista não está pronta ainda, mas depois que a pista estiver pronta, a gente vamos correr atrás aí para que a gente possa fazer parceria com algumas empresas, que as empresas possam dar passe para que algumas crianças possam conhecer o local e participar, sabe? Porque o esporte é vida, né? O esporte, ele transforma a vida, né? O esporte, ele ele é uma reverência para quem realmente, de fato, quer chegar em algum lugar, né, cara? Então, o esporte, ele muda setores, ele muda pessoas, ele muda resultado, ele muda o sonho. O esporte é isso. Na minha vida, o esporte tem sido isso. Correto. E outra coisa, a gente sabe que esporte é uma coisa assim, eu gosto de esporte, fiz judô, karatê, participei de natação, de várias coisas, e eu confesso que eu gosto muito, porque o esporte, ele alinha cabeça, né? A gente até tem um ditado aí que é corpo e mente, né? Você tendo, aí tudo fica uma beleza, né? E o esporte, além de produzir várias endorfinas, substâncias que fazem bem, que ajudam, dá resistência, imunidade, quer dizer, a pessoa tem uma saúde melhor, quer dizer, se o pessoal do governo investisse mais em esportes, em saúde, ia gastar menos com medicação, menos com médico, né? Mas eu queria também falar, a gente tem uma questão que é interessante, que é a questão, assim, lá nos Estados Unidos, a gente percebe muito em filmes, né? Que as pessoas lá têm um incentivo muito grande com relação ao esporte. Então, a pessoa se destaca lá é beisebol, futebol americano. Então, o cara se destaca, já ganha uma bolsa na universidade, já começa a fazer a faculdade lá, e isso tudo tem um know-how. Falta muito esse, vamos dizer, a gente deveria aqui no Brasil se espelhar mais nesse sistema americano, né? Quer dizer, que o pessoal lá é assim, eles já tem o pessoal que fica olhando, aqui é só futebol. Só que aqui tem grandes atletas de várias modalidades no Brasil, e aqui a gente está falando do atletismo, porque o atletismo tem o legado do senhor, tem do Jaime Neto Júnior, a gente teve velocistas aqui como Claudinei Quirino, o André Domingos, que a gente tem uma história e medalhas olímpicas, então tem todo um legado. Então, como é que o senhor vê essa questão de patrocínio? Porque a gente sabe que é complicado essa questão aqui no Brasil. Como é que funciona? Falando do esporte, a gente às vezes começa a falar do esporte e coloca os Estados Unidos como referência. Perdemos o melhor do esporte foi quando a educação física saiu da sala de aula, né? Quando a educação física saiu para crianças de 7 anos, porque hoje, se uma criança com 7 a 10 anos ela não participa de nenhum programa que tenha esporte, como que é que ela vai estar quando tiver com 12, 15 anos na adolescência? Ela não vai ter coordenação, ela vai ter vergonha, porque normalmente a criança hoje, para fazer um esporte, e não consegue porque às vezes falta oportunidade, então ela termina ganhando peso, né? Porque se vai ficar em casa, se vai ficar na internet, se vai ficar assistindo televisão, você vai comer, então você não vai ter gasto. Então, as crianças começam a não aprender a lateralidade, a coordenação, o tempo e espaço dela. Então, quando ela tiver uma certa idade lá, que ela vai ver que a criança mais nova que ela, que participa de algum evento esportivo ou de alguma modalidade esportiva, vai ser mais rápido, mais ágil, mais forte, pensa mais rápido, é mais condicionada, é mais coordenada, então termina se atrapalhando. Então, as crianças terminam se afastando de algumas modalidades por falta de não querer perder, achar que não sabe, achar que não é capaz. Então, infelizmente, a gente perde na base, né, na escola. Porque se tivesse educação física para criança de 7 anos de idade na escola, eu acredito que a criança seria descoberta mais cedo, os talentos seriam descobertos mais cedo, entendeu?
Aqui em relação ao atletismo que eu trabalho, alguns vereadores têm nos ajudado, sabe, com verbas impositivas. E através disso aí a gente tem participado de competição e através dessa verba, dessas competições, a gente tem revelado atletas, entendeu? E infelizmente, Presidente Prudente, 565 quilômetros de São Paulo, e as maiores partes da competição é em São Paulo, então isso é um custo caro, porque se eu for competir um dia em São Paulo, tem que sair um dia antes. A distância, ônibus, se for de carro, tem pedágio, tem combustível, tem alimentação, tem um hotel, então termina não sendo barato, né? Já teve competição aqui, o Campeonato Brasileiro que foi realizado esse ano em Aracaju, eu conversei com os pais, falou assim, a passagem, cada um paga o seu. Eu paguei o meu, os atletas, cada pai pagou dos seus filhos. A gente foi lá, representamos bem, poderia ser melhor, mas aconteceu, um atleta se lesionou lá, então ficamos devendo para nós mesmos, mas fizemos o nosso melhor. Aqui em Prudente, eu acredito que, com essa pista nova que está saindo agora, eu acredito que a gente podemos fazer aí uns projetos, sabe, levar para alguns empresários. Se um empresário adota 2, 3, 4, 5 atletas, iniciante, com passe, com lanche, isso aí a gente pode deixar aquela pista cheia, né? Temos aqui um bairro aqui que necessita muito ser visto em Presidente Prudente, né? Esse bairro novo, grande, tem tanta criança lá, né? Então, eu sonho com isso, sabe? Eu sonho porque, de onde eu vim? Eu sou o 18º filho do meu pai e da minha mãe. Se fosse pensar no começo, onde o Hinaldo estaria hoje, sabe? Eu sou o único que vivo do esporte, né? Através de mim vêm os meus filhos e algumas pessoas que eu trabalhei com eles. Entendeu? Porque você dá oportunidade para fazer a modalidade, que é o atletismo, aí procura se especializar no que ele pode fazer de melhor, onde ele tem talento, e consegue ter uma bolsa para estudar, para fazer uma faculdade e se formar um fisioterapeuta, um educador físico, pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser... Aí vai depender do esforço da pessoa, né? Com certeza. E uma coisa interessante, a gente também percebe essa questão de um programa que na gestão do ex-presidente Bolsonaro, que funcionou muito bem, e foi essa questão essa carreira militar, essa Bolsa Atleta, que a pessoa fica sendo militar e, vamos dizer assim, participa das modalidades. Tanto que essa pista nova, que dizem que vai ficar pronta, eu acho que em meados de janeiro, se não atrasar alguma coisa, também foi feita pelo ex-presidente Bolsonaro, que foi feita uma emenda na época até pelo também ex-velocista André Domingos, coisa e tal, e é um projeto interessante, porque assim, é uma bolsa para a gente ver que deu resultados, a gente viu que nas Olimpíadas começou a trazer mais medalhas, tudo começou com... Quando o esporte tem incentivo, tem apoio, ele gera automaticamente resultados, porque já começa a melhorar em número de medalhas e vai subindo, e a gente tem percebido isso muito. Por exemplo, é muito como eu mesmo, quando eu fiz judô, até estava comentando aqui com o professor Hinaldo, eu ia ser faixa preta com 16 anos, quer dizer, o meu sonho era seguir carreira militar e fazer judô, quer dizer, continuar o judô na época. Então, a gente percebe que a carreira militar, ou vamos dizer, essa questão de ser atleta, isso aí dá um incentivo e é importante. Então, eu queria que o senhor comentasse essa questão hoje do apoio para formar esses novos atletas, porque a gente tem visto que quando a gente tem esse apoio da iniciativa privada, vamos dizer, com o público, a gente consegue fazer a coisa andar. Então, a gente vê que é muito positivo para o esporte e para o cidadão de bem. Ô, Isaac, quando você começa a investir no atleta,
você começa a acreditar no atleta. Daí o atleta também começa a acreditar nele. Porque muitas vezes o atleta tem um talento, às vezes ele pode chegar, e às vezes ele não vai porque ele não acredita nele. Entendeu? Quando vem alguém que fala assim, olha, que fala para um atleta, olha, eu acredito em você, você pode. Entendeu? O atleta começa a acreditar nele também. Quando você investe no atleta, fala, vou te dar uma sapatilha, porque você vai correr X em tal prova. Ó, o cara vai te patrocinar lá, porque ele acredita em você. Então, essas coisas vai somando. E o atleta, ele começa a sonhar. Ele começa a acreditar. E muitas vezes ele vai tão longe que depois, quando ele olha para trás, ele fala, a carreira que eu corri, entendeu? Onde eu cheguei, olha o que eu construí. Por quê? Porque tem que acreditar. E quando alguém das Forças Armadas te convida para fazer uma prova, para você tentar alcançar aquele lugar nas Forças Armadas, que seja aeronáutica, marinha, exército, ser sargento, para competir, é porque a pessoa acredita em você. Entendeu? Então, o atleta que está lá, ele tem que acreditar mais nele ainda, para que possa fazer os seus resultados que as Forças Armadas dê oportunidade para eles, né? Ou o patrocinador, né? Com certeza. A gente tem também um outro caso, que foi a karateca Valéria Comizar, que ela também é sargento. Inclusive, um abraço aí para a Valéria, que ela agora casou e agora já tem o filhinho lá dela, não sei se é filho ou filha, mas a gente já viu que acabou de nascer, né? Então, parabéns e que tenha muito sucesso aí. E é aquela história, como o senhor acabou de falar, quando a pessoa acredita, tem alguém que acredita, ele passa a acreditar nele e a coisa, porque os nossos sonhos estão, como é que é? Eu li uma vez um livro, O Enigma da Pirâmide, do Alan Arnold, e ele fala o seguinte, que os sonhos dos jovens são muito, muito, muito longos, né? Então a pessoa acreditando, ela vai longe, né? Mas fala um pouquinho, o senhor imaginava que o senhor fosse conhecer tantos países pelo atletismo, tantas culturas. Fala um pouquinho para a gente o que você presenciou de diferente assim nesses países. Você foi para a América Central, vários países da América do Sul, foi para a Europa, para a África. Quer dizer, você foi. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse impacto de um menino lá novinho. Você começou. Com que idade lá que você começou? Com 15 anos a gente começou a participar dos campeonatos, né? Comecei a sair do Recife com 15 anos de idade, de Pernambuco, de Barreiros. E com 15 anos eu fui, a primeira competição internacional foi na Argentina, em Comodoro Rivadavia, lá na Patagônia. Fio para danado. E como é que foi lá com os nossos irmãos? Foi diferente, né? Porque isso aí foi em 1986. Né? E a gente tinha muito... quando começamos a chegar na cidade, e algumas pessoas nunca tinha visto um negrão, né? Porque tinha alguns amigos meus, um pernambucano, chamava-se Peta, tinha o Geraldinho Maranhão, que era um outro atleta que competia comigo, e quando chegamos lá, as pessoas tocavam nele, né? E ele falou, mas isso é estranho, cara, o povo nunca viu um negão, não? Aí eu falei assim, Maranhão, em 1986... E para nós era uma diversão, né? Estar em outro país, no exército tomando banho. A caldeira às vezes parava de funcionar e tudo gelado, mas era tudo festa, né? Tudo festa. Era um mundo diferente de hoje, né? Não tão longe, sabe? Mas muito diferente, né? Então, para mim foi muito bom sair lá de Barreiros para conhecer alguns países, algumas culturas diferentes, povo diferente, sabe? Isso aí para nós é muito rico, né? Porque a gente começa a conhecer o idioma, é a alimentação, é o clima, são as próprias pessoas mesmo, né? Aí em 86 eu fui até em 87 eu fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos e competi o Sul-Americano também em Santiago, Chile. Em Estados Unidos a gente foi para um campeonato de verão em Ohio, Columbus. Participamos da competição, aí em seguida
convidaram os atletas do Brasil para assistir um jogo de futebol americano, uma loucura, né? Uma coisa muito organizada, uma coisa fantástica. Então, isso aí a gente vê o valor que é o esporte, onde que o esporte pode te levar. Tem um sacrifício, né? Tem um trabalho, a dureza. Mas tem a coisa boa também, né? Aí, em seguida, a gente foi para o Canadá, competir no Canadá, o campeonato mundial. Hoje seria sub-20, mas na época era juvenil. Competimos no Canadá, depois competi, onde eu bati o recorde brasileiro sul-americano, no México, na cidade do México. Depois voltamos e competimos em Santiago, foi o campeonato sul-americano. Então, aí em 88 a gente foi competir no Uruguai, campeonato sul-americano. Em 88 teve uma competição adulta, mas eu não fui. Aí em 89 foi bastante competição. A gente competiu campeonato sul-americano em Lima. Depois foi o campeonato pan-americano em Mar del Plata. Mar del Plata, não, foi Mar del Plata. Santa Fé, o sub-20 foi Santa Fé. Depois de Santa Fé a gente viajamos para a Colômbia, com outra competição. Depois fomos para uma competição nos Estados Unidos, uma competição de verão. Então a gente era convidado, né? Os melhores do ranking do Brasil, que estava ali brigando entre os 10 melhores do mundo, a confederação chamava para participar das competições internacionais. Aí sempre tinha umas competições, os meets no Chile, chamava Colo-Colo, sabe? As competições que ele fazia. Orlando Gaita, que era um troféu Orlando Gaita, que seria um meet que ele levava os atletas da América do Sul para competir. Aí depois a gente começamos a participar de competição na Europa. Ia para a França, para a Itália, Portugal, para a Tcheca, para a Eslováquia, para a Hungria, para a Polônia. Então a gente tem um circuito europeu, ele é muito grande, né? Para a Alemanha, para a Inglaterra. Na Inglaterra, competindo no Crystal Palace, uma competição, que é a Copa do Mundo de Atletismo, em 94. Então fui terceiro. Perdi para o americano e para o inglês. Poderia ter ganho, mas não consegui. Então é isso aí. Depois teve as Olimpíadas, depois os Mundiais, a Olimpíada de Barcelona, teve o Mundial de Gotemburgo, na Suécia, teve outro Mundial na Espanha, então teve Madrid. Então a gente não parava, né? A África do Sul teve um convite para ir no campo, e cheguei lá, participei de 4 competições. Cheguei lá, voltei. Quando eu voltei, bati o recorde brasileiro adulto. Então, o esporte é isso, o atletismo é isso. Sabe, como eu falei, é sacrifício, trabalho, mas no final você alcança o teu sucesso. Você já parou para imaginar quantos países você já conheceu ou não? Tem umas continhas lá que é um pouquinho. Outra coisa, lembrando, gente, é só por causa do Dia da Consciência Negra, que é hoje, né, e virou feriado nacional, lembrando que lá na Europa, o Hitler, em 1933, ele não quis dar uma medalha de ouro para um negro que ganhou lá nas Olimpíadas, que foi lá em Berlim, né? Então, o que acontece? O pessoal... na época ele se recusou a dar a medalha, e até é complicado, porque a gente fala dessa questão, num país tão miscigenado como o Brasil, mas é interessante falar que na Argentina, do lado, por assim dizer, foi colonizado por bastante europeus também, né? Ingleses, né? Inglês, também espanhóis, coisa e tal. E a gente não para analisar, mas aqui o Uruguai e outros países assim, o pessoal não tem noção, mas lá quase não tem negros, né? E tipo, agora que mudou um pouco, mas também interessante, para quem não sabe, eu sou descendente de gaúcho, né? O gaúcho mesmo, aquele que o pessoal fala lá,
Quem não sabe é negro, porque quem não sabe, o pessoal acha que é um cara alemão, um cara alto, não sei o quê, e é uma cultura diferenciada, né? Porque é aquela questão do vaqueiro, tipo assim, tanto que na América, na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, é muito esse negócio de chimarrão, a cultura do gaúcho, a cultura dos pampas, né? Eles são muito parecidos à geografia e à cultura deles. Então é uma coisa assim só para lembrar essa questão. Mas eu também queria que você falasse porque existe, para quem não sabe, a Copa do Mundo de Atletismo. E a Copa do Mundo de Atletismo é tipo as Olimpíadas, é igual a Copa do Mundo de Futebol, quer dizer, tem várias modalidades. Então explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Olha, a Copa do Mundo de Atletismo, ela funciona assim. Antes, na época que eu competia, a gente participava de uma Copa América. A Copa América, que participa Brasil, América do Sul, que participa os Estados Unidos, que participa México, Porto Rico, bom, enfim, as Américas. Né? Participar primeiro da Copa América, que todas a América tinha que participar junto. Às vezes os Estados Unidos não participavam, entendeu? Porque os Estados Unidos faziam uma seleção só deles. E os restantes dos países da América, América Central, América do Sul, eles participavam de um evento onde ia classificar a pessoa que ganhasse a prova, o atleta que ganhasse a prova, iria participar dessa Copa do Mundo. Eu participei da Copa América, eu ganhei. Aí depois eu fui participar da Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo, eu fiquei em terceiro. Essa Copa do Mundo que eu participei foi em Londres, em 1994, no Crystal Palace. Crystal Palace é um estádio fabuloso, né? Da Inglaterra. E hoje já muda as coisas, já não precisa mais participar dessa Copa América. Para participar hoje da Copa do Mundo de atletismo, que é de 4 em 4 anos, se participa os vencedores de cada continente. Por exemplo, hoje, para um brasileiro participar dessa competição, ele tem que estar entre os melhores do mundo, né? Senão, ele não entra na prova. O Darlan, que é o arremesso de peso, o arremessador de peso do Brasil, participou dessa Copa do Mundo, não na minha época, de agora estou falando, né? Participou o Thiago do salto com vara, e participa também o Pio, que é o corredor dos 400 metros, o Alisson. Então, é uma competição difícil, é uma prova difícil, é como se fosse realmente uma final de Copa do Mundo mesmo, né? Só participam os melhores do mundo. Correto. Outra coisa, o senhor falou que foi recordista brasileiro, sul-americano no infantil, juvenil e adulto. Hoje são 4 modalidades. Como é que ficou agora? É que assim, as categorias elas mudam a idade, né? Antes, quando eu competia, a minha categoria era infantil, juvenil e adulto. A infantil era até 16 anos, 15, 16 anos. O infantil era 15, 16. 17, 18, 19 era o juvenil. Aí não tinha um sub-23. Hoje tem um sub-23. Sub-23 é 20, 21 e 22. Não tinha. E a gente já passava para o adulto direto. Por exemplo, eu era juvenil, eu tinha 19 anos e eu fui campeão brasileiro adulto. Na época, a gente já competia com os adultos. Entendeu? E outra coisa, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Como é que é essa fase de transição de atleta, velocista para treinador? Como é que é essa história? Como é que foi essa mudança aí de status? Então, eu parei o atletismo com 26 anos, eu estava fazendo educação física e o Jaime me convidou para ser assistente dele, para ajudar ele. Eu achava que eu não ia ficar no meio do atletismo. Achei que eu iria me formar como professor de educação física e ia tocar minha vida como personal, em academia. Eu nunca quis dar aula em escola, né? Porque antes eu não me encontrava dando aula em escola. E eu comecei a ajudar o Jaime, aprender um pouco com o Jaime. E foi aprendendo, e foi indo. De repente, Jaime falou, vai trabalhar na escolinha. Começamos a formar a escolinha.
Da escolinha, a gente começou a aparecer os campeões brasileiros, depois começou a aparecer os campeões sul-americanos, depois começou a aparecer os atletas da região aqui de Prudente indo para os campeonatos mundiais daquela escolinha. E eu fui gostando da coisa, sabe? Foi bem interessante ver a criança evoluir, crescer, vendo a criança buscar um sentido para o que está fazendo, vendo as crianças sair de criança, de adolescente, para jovem e já está numa faculdade, fazendo faculdade, de repente estamos trabalhando junto, de repente aquele moleque que era meu atleta já está me ajudando na pista, de repente aquele moleque que treinava comigo, hoje trabalha na minha academia. Então é uma coisa que foi formando, né? Porque o atletismo não só forma campeão, ele forma o melhor de todos, que é o cidadão, né? Que isso é uma coisa muito importante. A gente não pode treinar só aquele moleque lá, ou aquela criança que tem o talento, que vai ser o campeão. A gente tem daquele lá também que vai ser um campeão na vida, tá? Que vai nos ensinar. Esse é aquele que mais nos ensina, né? Porque ele vem pela perseverança, ele vai melhorando o resultadozinho dele, vai melhorando o resultado, vai começando a participar de algumas competições e eles começam a surpreender ele mesmo, ele começa a vencer, ganhar dele mesmo, que isso é o mais importante. Entendeu? Porque o esporte, é o que eu falo, o esporte não é só para medalha, né? Uma coisa que é interessante aqui, eu queria falar um pouquinho sobre as modalidades, porque, gente, é muita modalidade, então tem provas aqui de corrida, corrida rasa, corrida com bandeira, corrida com obstáculo, prova de revezamento, salto, arremesso, lançamento, combinadas, marcha atlética, tem marcha, gente, quem não sabe aí o que é isso, como é que é? Explica um pouquinho pra gente, essas modalidades, como é que elas funcionam, como é que é esse mundo do atletismo, porque é um leque grande, como é que fala, alguns aqui que falam que são 20, 24, 25 modalidades, como é que é essa questão aí? Hoje as modalidades do atletismo são muitas, né? Começa de 100 metros, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000, 10.000, 110 com barreira, 400 com barreira, 4x100, 4x4, 4x4 misto, tem maratona, tem a 20 km, 20 km de marcha atlética, tem 50 km de marcha atlética, agora está tendo revezamento de marcha atlética. Aí tem peso, disco, dado, martelo, salto com vara, salto em distância, salto triplo. Aí tem um decato, tem heptato. Então são muitas provas, né? Por exemplo, a marcha atlética, para mim, eu acho que é a prova mais difícil que tem. Imagina você marchar 50 quilômetros. É longe, né? É muita coisa, só para vocês terem ideia. 35 quilômetros, é brincadeira. 20 quilômetros marchando. Olha, só para vocês terem uma ideia, aqui, para vocês se localizarem, 32 quilômetros daqui a Bernardes, tá? Mais ou menos 51 quilômetros é daqui a Presidente Venceslau, só para vocês terem ideia, imagina fazer isso marchando, viu? Eu, na época do tiro de guerra, tinha o TAF, treinamento de aptidão física. Cara, a gente, naquela época, era outro negócio, você ia como é que fala, marchando, correndo, ia fazendo tudo, até Machado e voltava no TG, do tiro de guerra. Já era sofrível, já dava aí, miseravelmente falando, uns 16 quilômetros. Tá? Então já você chegava lá arrebentado, suando que nem um porco. Tá? Então o negócio era feio. Mas fala pra gente, eu queria também saber sobre essa questão da participação da mulher, porque a mulher ela tem se destacado muito no esporte, não só no atletismo, mas em várias modalidades, né? Hoje tem mulher até que luta UFC, gente, quer dizer, hoje o negócio desenvolveu, mas fala um pouquinho da importância, e lembrando, gente, quem não sabe, o atletismo ele foi assim, ele começou na Grécia Antiga nos Jogos Olímpico. E para quem não sabe, tá? Na época era caminhar, correr, saltar e arremessar, era o princípio. Só que também, quem não sabe, um fato interessante, curiosidade, tá? Nas Olimpíadas o pessoal costumava
ficar mais à vontade, tá? O pessoal ficava peladão, tá? Então, o negócio era diferente naquela época. Mas conta um pouquinho pra gente a participação das mulheres, e a gente sabe que o atletismo veio por marinheiros ingleses aqui, a ideia do atletismo, né? Então conta pra gente como é que foi a história aqui do atletismo no Brasil aí e a participação da mulherada aí. Bom, a participação da mulherada hoje as mulheres já têm história, né? As medalhas olímpicas, tem a Maureen Gigamar, que foi campeão olímpico do salto em distância. Hoje o revezamento 4x100 masculino também representou bem, tem medalha também de mundiais e Olimpíadas. Então a mulher é muito forte, né, no meio do atletismo, né? Muito forte. Agora mesmo no Pan-Americano agora o Brasil foi muito bem, né? As meninas e os meninos correram muito bem. Os novinhos, tem agora o Renan Galina, que é aqui de Maringá, que foi lá e foi campeão do 200 metros, ganhou de todo mundo. É um moleque que acredito que ano que vem nas Olimpíadas ele pode chegar a uma final e quem sabe, né? A gente sabe que o mundo inteiro está correndo muito, mas esse moleque também pode surpreender e fazer história, assim como fez o Robson Caetano, assim como fez o Claudinei Quirino, assim como fez o André Domingos, assim como fez o Edson Luciano, assim como fez o próprio Euronildo nos 400 com barreira. E eu acredito que o Brasil ele precisa investir mais investir que eu falo ter mais participação, né, das crianças em eventos, né, escolar. Eu acredito que está voltando agora de novo, porque a gente tem que tirar a criança da rua para que ela venha a ser representada bem no esporte. Mas voltando a falar da mulher, o Brasil é bem representado pela mulher, cara, o X-Lag. E a gente tem esse resultado, né? Tá aqui a minha filha mesmo, a menina que tem nos dados prazer de ver ela competir. Tem uma outra menininha, a Graziele, que eu acredito que ano que vem ela vai representar bem Presidente Prudente, eu acredito que vai estar na seleção. Tem a Eduarda também, que é a menina que eu acredito também que indo bem, não machucando, ela vai representar bem e vai estar na seleção. Então, eu acredito que ano que vem aqui em Presidente Prudente vai ter 3 garotas na seleção brasileira. Mesmo categoria diferente, entendeu? Espero que a vitória na adulta, que seja a Olimpíada. Vai ter o Ibero-Americano antes, né? Lá em Cuiabá, aquela terra abençoada. Quente, hein? Muito quente. E outra coisa, lembrando que a Grazi, ela já teve aqui no programa, quando ela ganhou ali o bronze no Pan-Americano, gente. Então ela fez bonito, a gente fez questão de retratar aqui, contar um pouquinho da história dela, né? E foi muito bonito mesmo. E a Mauri, né, que foi citada aqui, também eu gosto muito daquelas, como é que fala, que negócio de pular, eu acho muito Salto legal. Distância. Tem, acho que tem salto com vara também, tem um monte de coisa. Salto com vara a gente teve esqueci o nome do atleta agora. Já lembro aqui já. Que foi medalha, né, no Campeonato Mundial Indoor. E uma coisa, professor Reinaldo Senna, como é que fica? Eu queria, assim, o pessoal que quer participar do atletismo imprudente, como é que faz para participar aqui? Quais os dias que o pessoal pode participar, os horários? Tem algum limite de idade? Não tem? Como é que fala? Como é que funciona essa parte? Explica para gente. Bom, é bem simples, né? Ou me procura na pista de atletismo, ou procura a Secretaria Municipal de Esporte, a CEMEP, e procura por nós. Então tem o Eliseu que trabalha com a iniciação, que é a molecada só para iniciar, né? Que ele não participa mais de competição. E eu trabalho com os atletas para levar para a competição. Eu já gosto de trabalhar essa parte da competição, da criança
ter o primeiro medo, ter o primeiro frio na barriga, sabe? De fazer com que a criança supere os seus medos, supere a sua ansiedade, supere seus resultados, entendeu? Então é isso aí, é bem fácil, é procurar CEMEP, ou então na pista da Unesp, lá naquele campo lá em cima. Eu acredito que em breve estaremos na pista de atletismo, né? Falta alguns acertos aí, a Secretaria de Esporte junto com a Unesp. Vai ser muito bom, né? Quiser procurar a gente, quiser procurar nós do atletismo. E tem algum telefone que o pessoal pode estar ligando? Telefone para o pessoal entrar em contato? Meu telefone é 18 981 23 5263. Às vezes as pessoas ligam, procuram, mas não vai. Alguns procuram, vai e continua até hoje. Ou então a CEMEP, 3222 4125. Certo. Hoje, o pessoal que quiser, que horário que tem aí? O horário, a gente começa de manhã, né? A parte da manhã tem um horário que o Eliseu começa às 8 horas, eu começo já às 9, vai até meio-dia. À tarde, começa às 3, 2h30, 3 horas, vai até 5h30, 6 horas. O problema agora é lá em cima, no campo, que a gente não tem banheiro lá, por enquanto. Né? Tem que descer, quer ir no banheiro, quer tomar água, tem que sair do campo e ir lá embaixo na Unesp, no setor da educação física. Mas na pista nova lá, a gente vai ter, acredito que vai ter um bebedouro, vai ter banheiro, sempre teve, vai continuar tendo. Fica mais fácil, né, para o acesso de crianças. E a questão dos dias, quais dias que o pessoal pode ir? Segunda a sábado. Tá? Segunda a sábado? Segunda a sábado. Normalmente, para iniciação, a criança trabalha 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Aí depois que já começa a se adaptar, aí tem uma transição que ele começa aí de 2 para 3, ou de 3 para 4, de 4 para 5. A gente começar a colocar na cabecinha, no corpo da criança, brincar de competir, né? Bacana. E uma coisa, professor, o senhor está falando muito da pista da Unesp. A gente sabe que é mais ou menos aí em meados de janeiro, mas já vai mudar muita coisa, já é outro padrão. E o senhor também, a gente sabe que tem participado sempre ativamente para a volta dessa pista aí, para o pessoal poder estar junto, né? Conta um pouquinho dessa luta aí, dessa história aí da pista aí. Bom, a pista de atletismo, ela é uma pista que quem foi o André Domingos, junto com o Aldo, professor Aldo da Unesp, junto com a Jussara, eles foram em Brasília 2, 3, 4 vezes, porque essa verba iria parar por ali mesmo, né? Então, através deles, eles trouxeram ali a verba, que acho que foi quase 6 milhões de reais, e estava difícil para vir, e eles conseguiram. Através dele veio essa pista, e através do governo Bolsonaro, né? Porque acho que através do André, que eles têm são bem unidos os dois, né? A gente vê o André com foto com o Bolsonaro direto aí na televisão. Televisão não, perdão, no Instagram, que o André posta, né? E o Aldo, como era vice-diretor da Unesp, então ele fez um sacrifício, né, de ir em Brasília. A gente sabe que sair daqui para Brasília não é tão fácil, né? E para buscar uma coisa que não era segura ainda, não era certeza, e felizmente deu tudo certo, né? Felizmente deu tudo certo. Eu espero que a Unesp, junto, talvez com a Secretaria de Esporte, junto com o curso de Educação Física, eles possam fazer grande proveito aí, revelando atletas, usando o espaço, né? Porque se usar e não usar, aquilo lá vai estragar do mesmo jeito. E quem estiver usando, cuidar bem da pista, né? Tomar cuidado com os pregos, o tamanho dos pregos, bom, enfim, zelar, porque é um bem público, mas que pode trazer muito benefício para o município, para a universidade, pode trazer projeto de extensão, sabe? Então é uma coisa muito boa. Esse ano foi um ano de muito sacrifício, né? Porque a gente treinar lá em cima na grama, foi muito bom treinar lá, é muito bom treinar lá, mas às vezes a gente tem que sair daqui para Maringá para treinar, os treinos mais específicos, né?
sair daqui para Londrina treinar. Às vezes a gente chegava para treinar num lugar, chegava lá, era barrado, entendeu? Aí eu ter que fazer um treino, já que estava em outra cidade, fazer qualquer tipo de treino, para não perder o dia. Às vezes ia para Bragança Paulista, ligava para a Confederação Brasileira de Atletismo, mandava lá o atleta ficar 10, 15 dias lá, porque lá é um centro, né? Então os caras recebiam muito bem a gente, os atletas. Às vezes eu não podia ir porque tinha outros atletas que ficavam aqui, que precisavam de cuidados maiores. Então os atletas iam sozinhos, se organizavam, pedia para um amigo treinador que treinava lá, que tinha os atletas lá, para pedir para pegar os tempos, para ver as técnicas da corrida. Então, nessa hora a gente tem que arregaçar a manga e pedir socorro para os amigos, né? Porque quem tem amigo e que tem boca vai a Roma, né? Correto. E uma coisa que é interessante, gente, eu sempre, quando eu falo assim com o pessoal de competições, assim, atletas, eu acho interessante porque eu lembro da minha época, tinha um tal de um cachorro lá que era o Rabugento, e ele ficava medalha, 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 medalha. Então a gente achava engraçado essa questão, porque, assim, quem compete quer medalha, né? O cara quer competir, mas não é só isso, tem uma questão de formação, de uma questão aí de, vamos falar, de coordenação, quer dizer, tem toda uma parte evolutiva, né? E é assim, a gente tem aí grandes sonhos, grandes atletas, a gente tem um legado em Presidente Prudente aí do atletismo, a gente está vendo aí florescendo novos atletas, pessoas aí do passado e pessoas agora do presente, a gente está vendo aí que tem um futuro que está começando a voltar aí uma pista de atletismo, quer dizer, então eu queria saber do senhor, assim, o senhor fazer suas considerações finais aqui do nosso programa, que a gente já está chegando no final, e explicar um pouquinho qual que é a sua visão do atletismo em Prudente, como é que você acha que vai ser daqui a uns anos, o pessoal vai continuar se destacando, Prudente vai conseguir voltar a ter medalha aí em Olimpíadas, porque, gente, eu lembro em 88, o ano que eu casei, e naquele ano a gente teve as Olimpíadas e foi a geração de prata aqui, que o pessoal ganhou aquelas medalhas. Eu vou falar, foi emocionante, foi que nem você assistiu o Ayrton Senna na Fórmula 1, era que nem assistir assim sabe, é muito legal, porque tem aquela coisa do patriotismo, de você ver a sua bandeira, o seu hino, quer dizer, tem toda uma coisa ali que é emocionante, né? É uma parte vai marcar uma geração, a vida de pessoas, quer dizer, e muita gente vai lembrar daquele momento em específico, né? Então, conta pra gente aí, faça suas considerações finais aqui no programa Sentido Horário, aqui na rádio Nossa FM 104.9. Bom, Cislec, as considerações finais é isso, né, cara? O esporte, ele vem transformando a vida onde ele passa, né? Onde as pessoas trabalham, onde as pessoas fazem um trabalho sério. Então, não tem jeito de o esporte não crescer, sabe? Porque a criança gosta de oportunidade, né? Então, acredito que Presidente Prudente nunca vai deixar de ser representante de atletas em seleções paulista, brasileira, sabe? Em sul-americanos, em pan-americanos, em mundiais, em Olimpíadas. Porque Prudente já tem uma história nisso daí, sabe? Já tem uma história boa. Né? Quantos atletas que passaram por aqui que já foram para uma Olimpíada? Já perdi as contas. Se você for contar, quantos atletas treinaram em Presidente Prudente que já estiveram, vamos lá, o mais difícil, em Olimpíadas? São bastantes, são poucas cidades que têm tantos atletas em Olimpíadas treinando naquela cidade. Agora, vamos lá, buscar uma medalha, aí já é muito difícil, né? Porque aí precisa, por exemplo, o atleta estar competindo na Europa, precisa do atleta estar competindo entre os melhores para se tornar melhor também. Então, isso aí já é um investimento que a gente tem que acreditar, que a gente tem que sonhar, a gente tem que buscar isso daí. A gente tem um projeto para o ano que vem, alguns atletas que já estiver correndo próximo ao índice para ir para o campeonato olímpico, para as Olimpíadas, esse atleta participar de competição na Europa, né? Fazer
fazer um apanhado de patrocínios, sabe, de ajudas, e botar a mala nas costas, né, e sair a caminho do sonho. Isso aí, porque eu já falei, né? O atleta só vai sonhar se você acreditar nele, né? O atleta só vai conseguir se alguém realmente, de fato, arregaçar a manga e falar assim, olha, vamos lá com nós aí que eu acredito em você. E a criança vai acreditar nele e vai buscar o espaço dela, né? Porque isso é um treino que a gente tem que fazer. Parece uma coisa simples, sabe? Mas quando você chega para qualquer criança, olha, você faz isso que você vai conseguir. A criança, às vezes, ela vai olhar para você com um ar de dúvida. Você fala a segunda vez, ela já vai pensar como é que vai ser o primeiro passo. E quando você insiste naquilo, que fala assim, olha, você vai conseguir, a criança vai lá e faz, às vezes até melhor do que ele imaginava que iria fazer. Então, o trabalho é esse, começar devagarinho lá embaixo, para se transformar um leão campeão lá em cima, né? Com certeza. E o professor Hinaldo Sena, ele tem acreditado, tem ajudado muitas jovens, muitas crianças. E lembrando, ele também tem uma academia. E fala um pouquinho para a gente onde que ela fica, o endereço, como é que é lá? Bom, a academia é a Academia Core Performance, já temos ela aí há 12 anos. É um trabalho diferenciado, é um trabalho mais próximo ao público. As pessoas que estão lá, quem continua, tem bastante pessoas que estão lá desde o começo que abriu, são fiéis, porque o trabalho tem dado certo, né? A gente trabalha muito voltado à saúde, à qualidade de vida, né? A gente não trabalha muito naquele lado de ser marombado, de ser grandão, não. A gente trabalha mais para te dar uma qualidade de vida, para você sentar, levantar, andar. Parece coisas tão simples, né? Você subir uma escada, como fazer, como não fazer, trabalhar para que você sinta menos dores no teu corpo durante todos os dias do teu dia a dia, você ir numa feira, pegar uma sacola. Então, a gente trabalha mais a população que vai lá, mais para ter essa qualidade de vida, tá? De sair dos remédios, de ficar com menos dores nas pernas, nas costas. Bom, enfim, esse é o trabalho que a gente faz na academia. E também vai os garotos que trabalham para ficar bonitinho, né? Para perder um pouco da sua gordura localizada, outros para ganhar um pouquinho de tono muscular. Então, a Academia Core Performance ela se localiza ali na rua Augusta Groto da Silva, número 150, no Jardim Cambuí. Tá? Faça uma visita, faça uma aula experimental. Se você gostar, vamos trabalhar junto. Certo, telefone lá, qual que é? O telefone é 18 981 23 5263. Tá, põe um ponto de referência aí, onde que fica? O ponto de referência, ela fica perto lá do Freios Camargo, perto da OC, tem uma loja maçônica ali no Jardim Cambuí, fica atrás da loja maçônica, atrás da Iron Pro, que são duas academias. É um prédio só, duas academias, a Iron Pro e a Academia Core Performance. Então tá joia, gente. Ó, foi um prazer aqui conhecer um pouquinho aqui da vida aqui do seu Hinaldo Sena. História de sucesso, uma história bonita, uma história aí de formando campeões, né? O senhor foi muito cedo aí na sua carreira. Tinha que ter ficado mais tempo como é que fala? Como velocista, né? Eu tive uma lesão, José, que eu tive uma fascite plantar e não sarava. Quando eu voltava a treinar, o pé doía de novo e eu não conseguia colocar o pé no chão. Eu fui em vários médicos e cuidou. Então, falou assim, ó, negão, para você conseguir competir, fazer grandes resultados, isso aí vai doer. Você vai ter que se adaptar a essa dor. Aí eu falei, não conseguia andar. Às vezes eu acordava de madrugada para ir no banheiro, eu tinha que ir engateando igual criancinha, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí eu falei assim, essa dor eu não consigo. A dor me venceu, entendeu? Então eu parei cedo por conta disso. Tá? Você tinha falado das mulheres lá que representam o Brasil, a Fabiana Moura, que era do salto com vara, que foi campeã mundial do Campeonato Mundial Indoor. Então, outra mulher que representou bem o país, né? Em Olimpíadas e Mundiais. Então, as mulheres têm feito o seu papel no atletismo. Com certeza. E o senhor tem feito aí, ensinando
uma nova geração aí de jovens, meninos, meninas, e estão participando. Então a gente agradece muito aqui, a gente ter no programa Sentido Horário, ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa história aí, para incentivar, inclusive, outras pessoas a participarem, cuidarem também um pouco aí do corpo, né? É aquela história, não precisa ser marombado, mas tem que se mexer, gente, tem que ter saúde, né? Então, vai lá fazer uma academia, vai fazer um treino, põe o jovem para se mexer, porque eu até estava brincando aqui, esse negócio, no começo do século não tinha gente gorda, hoje todo mundo aí está obeso, né? E lembrando que o próximo programa nosso, a gente vai ter aqui o Paulo Brito falando de marketing eleitoral, o ano que vem tem eleições, né? E lembrando, né, que existe esse período aí também de Olimpíadas, Copa do Mundo, e é aquela história, independente do que você for fazer, sempre faça um esporte, sempre procure estudar, sempre procure ter uma formação, fazer alguma coisa e construir uma vida, um legado. Então, fiquem com Deus, até o próximo programa, e vou passar aqui mais uma vez aqui para o seu Hinaldo Sena. Eu quero agradecer aqui a rádio Nossa FM, né, pela oportunidade de estar aqui no programa Sentido Horário. Ao Cislec, que eu conheci, que fui levar a sua filha lá na pista, lá, que hoje está com a gente, brincando e aprendendo. E agradeço a oportunidade, né, de conhecer aqui, de participar com vocês. Para mim é muito gratificante, para mim, agradeço de coração. É isso aí. E com certeza, futuramente, a gente aqui no nosso programa, a gente está sempre apresentando pessoas que apresentam qualidade naquilo que fazem e acreditam. E vamos trazer atletas aí do professor Hinaldo, pessoas aí que estão fazendo, conquistando o seu espaço e incentivando aí outras pessoas a estarem participando do esporte. E, gente, esporte é vida, é saúde, esporte tira aí gente do mundo das drogas, esporte é lazer, esporte é saúde, esporte é tudo de bom. Então vai lá fazer algum esporte, alguma modalidade que vale muito a pena. Então fiquem com Deus e até o próximo programa Sentido Horário. Foi um prazer aqui estar conversando com o professor Hinaldo aqui no programa Sentido Horário. Até mais, fiquem com Deus. Você ouviu o programa Sentido Horário, com a apresentação